Salve, salve, Território Livre! A gente vai começar mais uma live de quinta e hoje, que tempo é esse, né? Que de um dia tá calor, eu já tava frio, tava muito louco, por isso que a gente fica gripado, resfriado, só não pode ficar convidado, né? Bom, enfim, vamos começar então mais um Território Livre FM aqui no Facebook. Então eu já peço para vocês que estão aí acompanhando a nossa live, vai começar, então já chama os amigos, já compartilha, curte, deixa o seu comentário. Vamos conversar um pouquinho nessa quinta-feira, 9 de julho, mais um friozinho, né? A gente já começa a sentir um pouquinho o gosto do inverno, né? Até agora demorou um pouquinho. E para isso, eu tenho aqui comigo algumas pessoas bem interessantes para acompanhar junto nessa live. E aí, galera, como que estamos? Isabela Leal? Frio, né? Mas tô bem, tamo junto. Vamos seguir aí mais uma live e é isso aí. Isabela, como que você tá nesse frio? Ah, tô começando a sentir o gosto, né? Mas eu tô em casa, então tá um pouquinho mais tranquilo. Porém, não gosto do frio. Nunca vou gostar do frio, é isso. Nossa, eu Ah, perguntei assim sem saber, nem imaginava que você devia estar passando por tempos difíceis. então, nem gosto de frio. Evelyn Soares. E aí, gente, salve, salve! Mais uma quinta-feira gelada. Troquei de cenário hoje, gente, porque eu tô na cama. Eu assumi o pijama mesmo hoje. Tô na cama, já que esse fundo de livros aí dá um aconchego, vamos junto. Salve aí pros nossos convidados. Leonardo Henrique está aí preparando a técnica, compartilhando essa live. Vamos no quentinho mesmo, vamos na tranquilidade, vamos na conversa, que é isso que nós gosta, sem pressão na relação. E aí, eu vou apresentar então, eu vou pedir que se apresente, porque eu acho que mais propriedade para falar dessas pessoas são elas mesmas. Então, eu apresento, vou começar pela Raquel, que é a minha nossa professora, e aí depois a gente parte para o amigo professor também, o Tiago. Raquel, você pode se apresentar um pouquinho para a gente? Isso, viu? O convite, estou muito contente de estar aqui. Eu acho maravilhoso esse espaço que vocês ocupam nessa rádio comunitária. Eu sou professora, né, de comunicação, fiz a minha dissertação em rádio comunitária, trabalhei um tempão lá na Rádio Z, em Mauá. Então, assim, as rádios comunitárias são espaços muito importantes que foram conquistados a partir de muita luta e que depois foram se descaracterizando do seu papel, né? Porém, ainda existem muitas que têm um papel fundamental, principalmente nos lugares onde não existe uma comunicação local, como é o caso de Ribeirão. Então, o que vocês estão fazendo é fundamental. Eu realmente fico encantada com esse trabalho, a persistência de vocês, e como é legal, é gostoso, né? A gente fala que depois que a gente é mordido pelo bichinho da rádio, nunca mais, né? Pode aparecer até outros espaços, mas a rádio é uma delícia. E acho que basicamente é isso. Eu estou morando agora aqui em Ribeirão Pires, mas a minha atuação sempre foi em Mauá, né? Tanto profissional como política. E eu tenho cada vez mais me sentido acolhida aqui em Ribeirão. Estou gostando muito de dia a dia ir construindo, dentro do nosso tempo, da nossa verdade, né? Uma atuação aqui na cidade também e conhecendo pessoas maravilhosas, né? Eu e o Tiago já tivemos uma trajetória, ainda temos, né? E estamos ampliando as nossas possibilidades de atuação. Eu tenho 45 anos, tenho uma filha, moro aqui no bairro Santa Luzia, e não sei se me apresentei direito, mas por enquanto era isso. Acho que toda apresentação é válida, professora. Tá tudo certo. A gente deve estar pertinho. Eu também estou aqui na Santa Luzia. Eu e o Leonardo, a gente reside e ocupa esse espaço. Cidade Santa, né? Porque é um bairro que já tem uma estrutura muito
muito feita já, né? Eu que sou que vim da Estância Noblesse, que é um bairro que é um pouco mais perto do centro, então não tem tantas coisas, né? Tipo, lá não tem farmácia que nem tem aqui, não tem mercadinho que nem tem aqui. Verdade. Quando fala Cidade Santa, mesmo é Cidade Santa mesmo. Além do time de várzea que tem aqui também, que é um dos times de várzea mais fortes. Ai, meu Deus do céu, eu fico perdida, porque o time de várzea da vila da onde eu venho é forte também. E aí tem uma rivalidade com Cidade Santa, então a gente tem que ficar, né, no rolê, assim. Mas são dois times muito importantes aqui em Ribeirão, falando de futebol de várzea, falando desse futebol que é feito nas quadras de terra, de areia, de pedrinha, de tudo, né? Esse futebol que não tem limites, né? Um tampão de dedo tirado enfim. E o futebol de futsal mesmo, né? Porque os meninos jogam na quadra também. E isso é bem legal, ter essa torcida que eles são bem organizados e tal, bem legal. Professor Tiago, muito bonita a sua placa aí do seu lado, eu acho que Marielle presente hoje sempre, né? Eu vou pedir para você falar um pouquinho. Ele está travado? Na era digital, a gente tem um delay, né? Aqui no Território Livre a gente lida com a realidade, assim, ó, caiu. A gente não tem medo de falar assim, ai meu Deus, mas tá com delay, ai meu Deus, caiu. Nada disso, gente. Caiu. Essas Voltou, são as limitações do nosso tempo, né? O exercício da paciência, a compreensão de que todos nós estamos aprendendo a lidar com novas linguagens, né? E Sim. isso é a democratização da comunicação. Eu estudo as questões da democratização da comunicação, o monopólio, a concentração. Acho que agora está acontecendo alguma coisa que todo dia você pode ouvir alguém que você conhece falando do que sabe. E isso é fundamental, né? Sim. Mas não deixa eu ficar falando muito, senão eu me eu deixo. estendo demais aí. A gente gosta quando fala, né? O convidado, quando fala, vai. E é a coisa mais linda. A gente fala assim, A gente gosta muito. aqui é território livre, assim. Você começou a falar, a gente vai longe, assim, sem tempo, irmão. Tiago, o Tiago voltando. Voltou. Você consegue se apresentar pra gente? Aí tem um delay. E não. E aí tem esse... Opa, agora foi. Aí, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Minha internet aqui acho que caiu aqui, deu um probleminha aqui. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Território Livre. Parabenizar pela iniciativa aí, que é uma das questões importantes que a gente tem que avançar é contra o monopólio da comunicação, né? Então, esse trabalho que vocês fazem é essencial. Parabéns, fico muito feliz assim, de conhecer a iniciativa aqui. Muito grato pelo convite. Prazer de estar com a Raquel, uma pessoa que eu gosto muito, assim, uma referência de trabalho popular para mim. Então, é importante a presença dela aqui. E também dizer que, como eu faço parte da Biblioteca Popular Paulo Freire, esse trabalho que vocês têm de voz, né, a quem as pessoas são silenciadas no dia a dia, é extremamente importante. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui de colaborar com esse trabalho. Me apresentando bem rapidamente, meu nome é Tiago, tenho 33 anos, sou educador físico, educador popular, trabalho na rede estadual de ensino, aqui no bairro Jardim Oratório, onde eu moro mesmo. Trabalho com educação popular e cultura também, somente com capoeira e biblioteca popular, onde tem o núcleo aqui no bairro Jardim Oratório, onde a gente faz atividades de sarais culturais, fazemos encontros, roda de conversas formativo, tem trabalho de leitura, e agora na quarentena nós estamos aguardando aí essa onda aí, permitir que a gente consiga entrar em ação de novo. Então, de novo, é um prazer aí, e obrigado aí pelo convite. Nós. Então, vamos começar? Eu tive o prazer de ter uma experiência com a Raquel, e aí o Tiago foi meu colega de classe.
A Raquel, ela deu um curso, e aí tá com uma turma que vai abrir ou já abriu, Raquel? Começa sábado agora, a nova turma. A Jaque vai fazer também, né? A coletiva Vai. inteira fazendo curso. Mas o curso era pesquisa participativa online, e ela falava muito de como que a gente conseguiria, na verdade, usar esse momento, porque é muito louco, né? A gente já está há 4 meses nesse rolê que não tem como negar, assim. A não ser as pessoas malucas, né? Que acham que é uma gripezinha e agora tá com a gripezinha e acha que fazendo isso, sei lá. Mas a gente, dentro desse contexto, né? A Raquel, ela trazia para a gente como que a gente conseguiria usar a comunicação nesse tempo, e aí, mais especificamente, levada o foco, né, para um questionário, como que a gente conseguiria entender por que a gente está fazendo certas perguntas, para quem que a gente está fazendo certas perguntas e por que a gente está fazendo, né? O que a gente faz depois com essas respostas, né? E aí, uma das perguntas que a gente tem para fazer para você, Thiago, e é assim, mano, aqui é assim, a pergunta é para um, mas a resposta pode ser de todos, assim, não se acanhe. Se você quiser responder, responda também, e aí a gente vai formulando esse papo. Uma das perguntas que chegou para a gente é assim: o que é a pesquisa participativa no contexto da educação, né? E como que a gente poderia usar? O que é a pesquisa participativa, Raquel? Olha, a pesquisa participativa é um instrumento, né? É uma ferramenta. Então, o que nós temos de fato, né, é que uma pesquisa, em primeiro lugar, é uma investigação. Uma investigação, você vai partir sempre de uma pergunta, de uma necessidade de saber alguma coisa, né? Ninguém vai começar a pesquisar, a procurar nada sem saber o que eu quero de fato ou o que eu preciso de fato. Então, em primeiro lugar, uma pesquisa é uma busca de uma informação, né? E essa investigação, ela tem vários formatos, né? Uma pesquisa, ela pode ser construída de várias maneiras. Porém, na educação, como foi a sua pergunta, né, quando nós estamos falando de pessoas, uma das pesquisas, de instrumentos que a gente mais usa é a entrevista, como está acontecendo agora aqui, né? Então, a pesquisa, ela usa da entrevista, e o que é a entrevista? É uma conversa, é um bate-papo, mas um bate-papo com um roteiro para que a gente colete informações, para que a gente colete dados, e a partir desses dados, a gente possa conhecer mais, né? Aquela pessoa que respondeu, a gente passa a conhecer mais o perfil daquela pessoa, num sentido mais amplo. Deixa eu virar aqui, que é a frente aqui do meu computador tem um risquinho, parece que o meu rosto está machucado, mas não é, tá, gente? É um computador velho mesmo. Mas então, voltando, basicamente é isso, né? Então, pesquisa é uma forma de conversa, esse tipo de pesquisa que a gente chama de qualitativa, né? E por que é participativa? Porque nós nos inserimos em grupos que algumas vezes já estão organizados, articulados, e a gente passa, como pesquisador, a compor, digamos, uma ação que esse grupo esteja realizando, ou a gente chega, né, com indivíduos e tenta construir coletividade, construir possibilidades em que as pessoas possam participar, em que as pessoas possam, a partir daquela pesquisa, pensar em fazer alguma coisa juntos. Então, uma das coisas importantes na pesquisa participativa, que nem você falou, é a pergunta, né? Então, a gente já sabe, se a gente quer, às vezes, se a gente espera, né, uma reação de alguém, da maneira como a gente pergunta, a gente tem uma determinada reação, não é verdade? E a pesquisa participativa, ela tem isso, né? Então, mais importante do que criar um formulário lá no Google e tal, é pensar estrategicamente maneiras da gente estar articulados, da gente estar próximo,
da gente escutar o outro com qualidade. Então, não sei, mais uma vez, se respondi, né? Mas, basicamente, esse é o papel da pesquisa participativa, lembrando que existem muitos outros tipos de pesquisa também. Eu acho que o legal, né, da proposta de ser uma pesquisa participativa é aquele livrinho que eu comprei também, que fala assim, que participação é conquista. Ah, que Que legal! porque o jeito que a Raquel coloca, né, mas o professor, eu vou ter que dizer, viu, esse livro é difícil pra caramba pra ler. Ah, é. Nossa, mano, é Com muito certeza. difícil. Muito, É. muito. Mas eu vou me empenhar. Mas olha, todos os livros nessa área, até conversava ontem com uma professora, tem a ver com o fato da pesquisa participativa não ser muito valorizada no espaço acadêmico. Então, os livros, mais de um livro sobre o tema, os autores vão falar, por que nós somos ciência? Por que nós somos sérios? Porque a sociedade não valoriza alguma coisa que nem sempre o final é estatístico e manipulatório, né? E sim imprevisível, muitas vezes. Sim. Nossa, isso Aí é muito tem uma... louco. Pode falar. Porque, por exemplo, a gente que é do teatro, a gente vive fazendo pesquisa para criar cena, para criar essas coisas. E hoje mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha que ela está fazendo uma pesquisa para fazer um trabalho de TCC de teatro pela internet. Então é muito louco como as pessoas respondiam para ela como se aquilo tivesse que ter simplesmente um final como dados, né? Como se só fosse dados sobre alguma coisa. E não, ela falou assim, eu quero saber sobre você para eu poder criar uma cena, para ter uma visão sobre isso, para a gente criar junto um espetáculo. A gente estava falando hoje também como é interessante depois a pessoa assistir, sei lá, a gente não sabe o que vai virar, na verdade, né? Que teatro pela internet é um pouco louco. Mas como seria interessante a pessoa assistir aquilo e ver a pesquisa que ela participou dentro daquilo, né? Como Com tem que ter certeza. um final isso, não pode pesquisar por pesquisar, né? Muito louco. Exatamente, né? Então a ideia é se conectar com a humanidade, né? A humanidade, quando eu digo não a humanidade como um todo, mas o humano presente em cada um, as dores, as alegrias, os sonhos. Então a gente fala muito disso no curso, né? Então de alguma forma, o Augusto Boal, né, no teatro, traz muito, né, dessas metodologias também, né, mas lógico que não foi, o acervo está grande. Assim, mas tanto Boal como o Pedro Demo, né, os dois e eu, a nossa base é Paulo Freire, né? Então é preciso dizer, né, que Paulo Freire vai construir um legado no sentido de nos provocar o diálogo, né? E aí esse outro livro que a senhora indicou também. Senhora, eu adoro. Eu vou pegar os meus, então. Cadê o meu teatro do oprimido? Aqui, ó. Eu acho que isso daqui é tipo é tipo a Bíblia, né? Ai, que ótimo, adorei ser um negócio de livros. Não. Eu também adoro. A minha versão a sua pedagogia. O meu tá longe. A minha versão, as minhas capas são todas do século passado, né? Esse aqui é muito bacana, dá para ver? Aqui, né? Educação como prática da liberdade. Este, né? Educação como prática da liberdade. Este aqui, recomendo, né? Nós todas aqui que gostamos de comunicação. Ele é o livro em que Paulo Freire mais discute comunicação. E esses dois, né, que vão falar de pesquisa participante, que está disponível lá, né, no nosso portal. Este aqui vai falar de pesquisa ação. Gente, anotem. Um monte. E lá na plataforma eu disponibilizo, né, esses livros todos em PDF, né, para quem fizer o curso ter acesso, mas quem quiser também ter acesso, me procura e eu disponibilizo. Uma das coisas que aquelas que vai fazer a propaganda do curso.
uma das coisas importantes para fazer o curso. Não, é de verdade, assim, porque a Raquel, ela lota a gente de referência, assim. Aí vai não sei o quê. Aí cabe, eu acho que. Ah, não, tem um do Paulo Freire que é o meu único, um bem velhinho, que é o que é isso o tem método também. Que é do Brandão, né? que é do Brandão, do Carlos Rodrigues Brandão. Mas é uma coisa muito legal quando a aula, aí eu vou convidar o professor também, o professor Thiago, para conversar, mas quando a aula, ela não termina na fala do professor. O professor, ele leva a referência deles, assim. Então, é como se ele fizesse exatamente o que a gente está fazendo agora. É assim, olha, eu estou falando isso, mas se você quiser pesquisar sobre isso, tem esse daqui. Se você quiser pesquisar sobre não sei o quê, tem esse daqui. E o bom do curso da Raquel, eu não sei se é pela sua formação acadêmica, mas pela sua formação social, né, política, ela traz referências muito diferentes. Que é isso, é um livro. Esse livro aqui que é muito difícil de ler. Muito difícil de ler, mas que é muito pontual, assim, né? Ele tem método, né? Ele tem um método. E esse daqui que é Paulo Freire, assim, que não é uma leitura difícil, e é uma outra referência. Ela leva música, por exemplo. Ela levou uma música do Raul Seixas, que depois eu fiquei pensando nela, porque era uma música do Raul Seixas que eu não conhecia. E é legal quando esse espaço de aula deixa de ser só a verdade do professor, né? A verdade dada, né? Que é aquela coisa assim, ó, eu estudei, gente, tinha uma frase que eu detestava de professor na escola, no ensino médio, era assim, gente, eu não preciso estar aqui, vocês que estão aqui na sala de aula que precisam estudar, eu já estudei. Aí eu ficava pensando assim, caralho, como assim? Ficava putaça. Tinha uma professora que falava assim, eu tô aqui pra quebrar um galho. Mano, era tenso, velho. Como assim, né? Como assim? A Cis Coimbra comentando assim, que maravilha ouvir falar de Paulo Freire. Olha, Cis, a gente não só fala, a gente pratica muito esse senhorzinho aqui. E que nesses últimos tempos, né, dessa política de desserviço que a gente tem visto no Brasil, é muito louco como o Paulo Freire tem sido atacado, né? Não é nem questionado teoricamente, porque você pode questionar qualquer metodologia, né? Qualquer pedagogia é questionável, desde que você tenha um argumento bom para isso. Mas o Paulo Freire ele tem sido atacado, né? Enfim. Mas eu tenho fé nos professores, fé naqueles que escolheram uma profissão muito difícil, porque ser professor não é a coisa mais divertida do universo. Mas eu tenho fé nas pessoas que sabem qual é o caminho da libertação mesmo. Uma coisa que Paulo Freire fala, né? Que a gente dá as ferramentas para libertar o outro, a gente não liberta ninguém, né? E eu acho que é muito legal. Vamos falar em Paulo Freire, então vamos falar, já chamar o Thiago, falando assim, Thiago, como foi um caminho de libertação, né? E aí, Thiago, eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi esse caminho de libertação através da Biblioteca Comunitária Paulo Freire, aí em Mauá. Legal, bacana, Dani. É uma história assim, eu me emociono bastante, vou tentar não chorar, né, porque é muito significativa, né. Ele surgiu num período histórico, como você colocou, contextualizando, você já deu uma contextualizada aí, que foi no ataque ao Paulo Freire, que era patrono da educação, patrono da nossa educação, merece ser considerado, ser referendado como isso, que é um dos maiores educadores do mundo, né, e o avanço do conservadorismo, da extrema-direita, queria retirar Paulo Freire como patrono da educação. Aí teve toda uma mobilização a nível internacional, nacional, onde surgiu os coletivos Paulo Freire, em defesa do título de Paulo Freire como patrônomo da educação brasileira, e contra o retrocesso da educação, contra a lei da escola sem partido, contra a censura da questão do gênero nas escolas. Então surgiu um coletivo a nível internacional, nacional, estadual, e chegou aqui no ABC, né? Que é chamado Coletivo ABCDMRR, que a gente fazia questão de incluir todas as cidades que a gente
Às vezes as outras cidades ficam fora desse ABC, né? A gente fez questão de incluir as 7 cidades aí. Aí teve esse coletivo que veio aqui para o ABC. Quando eu fiquei sabendo, já fiz questão de compor esse espaço de luta necessário, né? E uma das demandas que surgiu, além de fazer essa frente de defesa na institucionalidade do legado do Paulo Freire, de fazer trabalho de base popular. E uma das demandas era realizar bibliotecas populares nas periferias, nos bairros, nas cidades. E antes disso, eu já estava começando a colecionar livros do Paulo Freire, que você pode ver aqui, tem alguns, né? Que eu estava colecionando, fazendo uma biblioteca pessoal, porque tinha uma afinidade muito grande com a pedagogia. Um monte de Paulo Freire. A filosofia de Paulo Freire. E aí eu falei, por que não fazer uma ação coletiva, ao invés de eu ficar com uma questão privada para mim, né? Então aí surgiu essa questão de tornar esse acervo coletivo, público e popular para todos. E aí as coisas foram acontecendo, assim, as coisas foram dando certo, até que teve uma reunião do coletivo de São Paulo, que ficou sabendo que a gente estava com essa iniciativa de ter uma biblioteca aqui em Mauá, e aí a família do Eduardo, né, que fez uma doação pra gente, é um caso emocionante e meio triste, né, que o filho delas morreram, né, cedo, jovem, 40 anos de idade, e ela é um estudioso colecionador de livros, tinha mais de 1000 obras no apartamento dele, né, assim, só legado de esquerda, assim, de consciência de classe. E tinha um ano esses livros parados na casa da família, porque eles estavam de luta ainda, e não sabiam o que fazer com esses livros, né? Aí eles ficaram sabendo dessa iniciativa e falaram, pronto, é para aí que o legado do Eduardo tem que ter sentido, né? Aí marcamos reunião, conversamos, são professoras, trabalharam com Paulo Freire também, foi super mágico isso também, que elas contaram vários episódios, assim, quando participaram da gestão de Paulo Freire. Professora Sueli, que é muito rica também, os diálogos que aprendi bastante com elas. E aí eles doaram parte do acervo do Eduardo para nós, né? Cheguei lá no apartamento, tinha mais de 1000 obras no apartamento, e eu fiquei assim perplexo, fiquei parado, porque eu sou amante de livro, né? Então fico com água na boca só de ver os livros, não sabia o que fazer de tanto livro, né? Aí falou, escolhe o que vocês quiserem, o que for mais adequado para o trabalho de vocês. Aí escolhemos os livros, compunhamos o acervo da biblioteca, e aí a gente fala que tem 3 legados aí que a gente traz na biblioteca. O do patrono nosso, Paulo Freire, o legado do Eduardo, que deixou esse acervo para nós com muito amor e carinho, e o legado da Marielle, que a gente inaugurou a biblioteca quando completou 100 dias da morte de Marielle. Então, para nós também foi bem significativo com uma roda de conversa que a Raquel teve oportunidade de contribuir com a gente, só mulheres na frente debatendo, foi muito fantástico também. Então, tem esses 3 legados que a gente traz de história, assim, da inauguração da biblioteca, que a gente tenta levar. E aí, foi rolando várias atividades, a gente conseguiu fazer vários intercâmbios com os sarais da cidade, Sarau do Tapete, que é uma iniciativa cultural aqui do bairro, importante se divulgar também. A gente fizemos várias rodas de conversa com eles, uma do mês de defesa dos indígenas, convidamos algumas pessoas do movimento indígena para conversar conosco sobre essa temática. Acho que seria legal depois vocês convidarem pessoas, vocês já convidaram, né, para falar dessa temática também, que hoje em dia é muito importante, muito relevante ser tratada. E onde surgiu também uma banda, que a gente tem uma banda, né, Nzinga Odara, que é uma banda de matriz africana, que a gente costuma falar de cultura negra popular, e de capoeira, que eu também sou professor de capoeira. A gente misturou essa matriz de cultura africana com cultura popular, com o patrimônio cultural brasileiro, que é a capoeira. Fizemos uma banda desse contexto de musicalidade africana, de luta social e musicalidade popular, que a gente gira aí os movimentos sociais, os espaços culturais da cidade para apresentar e defender a nossa cultura. E aí, por enquanto, estamos em quarentena aí, estamos com o projeto de ter uma sede própria, né, que a gente estava numa sede provisória, cedida por um dos antigos membros de uma ONG que eu participava aqui do bairro também, e a gente estamos em busca de uma sede própria, e na parte administrativa, enquanto está esse período de quarentena aí, e replanejamento das nossas ações, para voltar à ação e continuar com o legado do Paulo Freire. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um pedaço do Pedagogia da Esperança,
um reencontro com a pedagogia do oprimido, que eu acho que é legal para a gente pensar os dias de hoje. Não, calma aí, bem então, curtinho. Thiago. É assim, ó. O Território Livre tem uma parte justamente de poesia. O Território Livre tem um bloco. Ah, que legal. Não é? O Território Livre tem um bloco chamado Mic Aberto, que é o momento onde a gente faz alguns textos, a maioria deles são autorais, ou então a gente lê uma poesia, um texto e tal. Então eu faço questão, então, de falar assim, vamos abrir então o Mic Aberto agora, nesse momento inesperado, para ouvir o Thiago ler Paulo Freire. É claro, por favor, assim, faça as honras da casa, leia Paulo Freire para a gente. Tá, beleza, combinado. Pode deixar. Agora. Espera aí, Dani, cortou um pedaço aqui. É que os fundos musicais aqui também. É para mim ler agora? Sim! Eu vou ler, Dani, que cortou aqui. Tem uns fundos sonoros aqui da periferia aqui, você sabe como é que é, né? É nóis. Então vamos lá. Por isso, vem insistindo, desde a pedagogia do oprimido, que não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente, tornando-se cada vez mais intolerável, e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, esteticamente e eticamente por nós, mulheres e homens. Então, eu queria deixar isso aí, que não existe essa dialética de denúncia das mazelas que a gente está vivendo, é importante a gente ser feito. Como teve o caso, não sei se ficaram sabendo, aqui no Açaí, né, que teve um caso de racismo, que vai ter um ato, inclusive, aqui em Mauá, que não é possível deixar isso, realmente tem que ter, assim que terminar aqui, se der tempo, eu vou lá pro ato lá, somar forças na luta contra o racismo que teve aqui no Açaí, e anunciar também um novo mundo, né, que não adianta ficar só na crítica, e às vezes o pessimismo, imobilismo nos pega, e esse é um momento que, se a gente deixar se desanimar, a gente não faz nenhuma ação transformadora. Então, anunciar novas possibilidades, o inédito e viável de um novo mundo possível, acho que é importante. Gerar esperança, acho que é muito importante nesse momento, e acho que o Território Livre faz isso. Anuncia novas esperanças para nós. É isso aí, Dani. Obrigado. Acho que ela está rodando. É uma dos objetivos, assim. A gente espera estar alcançando e construindo uma rede para que a gente entenda que o comunitário, né, porque é muito louco, né, a gente vive numa rádio comunitária, é muito bonito falar assim, é uma rádio comunitária e tal, não sei o quê, mas é um trampo, assim, a gente tem um presidente que é resiliente, que aguenta muitas coisas que a galera não sabe o quanto é importante ter esse espaço comunitário, que é da comunidade, que tem o dever e o compromisso de falar com o de fora e trazê-lo para dentro e difundir, né, o discurso da população, né, do povo. Mas é muito trampo manter esse espaço, né? É muito difícil conseguir fazer com que as pessoas entrem, porque a gente ainda entende comunitário, tem sei lá, uma névoa nessa palavra comunitário, assim, que ou é muito marginalizado, né? Uma coisa assim, mais. Vamos falar nas palavras, né? Parece assim, ó, que os ricos não gostam muito do que é comunitário, né? Parece assim, tipo, ai meu Deus, é comunitário, ai, não é nada. Ou então, eles vêm daquele jeito que é assim, é comunitário, eu preciso ajudar, tadinho, meu Deus. Você fala assim, parceiro, a gente tá na luta. Se você quer contribuir, eu agradeço, mas faz na generosidade mesmo, assim. Não vem querer tirar fotinho no Facebook e falar assim, tô na rádio comunitária. Entendeu? Que aí é foda, assim. Ou lembrar da rádio só de em tempos, porque lhe convém, assim, né? Porque é importante para você nesse momento, assim. Manter um espaço comunitário e ter esse diálogo com a comunidade é um trampo.
é um trampão, assim. É um trampão. Então, eu vou dar um salve aí para o nosso presidente na Rádio Pérola da Serra, 87,5. Sintoniza aí, Ribeirão Pires. Se você quiser, a rádio também tem aplicativo para Android. Curte lá a página da rádio no Facebook. Curte no Instagram também, que é muito importante. As redes, né? A rádio, ela começou a entender que é legal essa rede de internet mesmo, né? Porque é novo também. Na verdade, é novo para nós que é velho, né? Para os novos já é novo há muito tempo. Eles já nasceram nessa comunidade digital, né? Vídeo Orkut, né? Que era uma das redes sociais mais usadas e tinha essa parada de comunidade e tal. Eu vou chamar para a roda o Leonardo Henrique, porque ele quer. Ah, meu Deus do céu! Ah, ele fez assim, ó. Então eu vou para os comentários e daqui a pouco a gente chama o Leonardo Henrique. Queria agradecer, então, a galera que está aí nos comentários, compartilhando com a gente essa tarde, que já não é mais tarde, já é noite, fria, mas que eu espero que a nossa conversa leve aí um aconchego, um quentinho para o seu coração. Então, vamos lá. Tem um encontro de professor e aluno, é isso mesmo? Ó, a Eliana coloca assim, boa tarde a todos, parabéns, professora Raquel Quintino. E aí, eu acho que se pá é um aluno dela, o Diogo, coloca assim, olá, professora Eliana. Você fala assim, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Encontro de aluno e professor depois de um tempo começa a ser engraçado, né? Porque a gente sabe o quanto a gente era terrível, vai. Eu era terrível. Eu tenho que confessar que eu era terrível. Era terrível mais ou menos. Eu fazia a minha lição. Depois que terminava a minha lição, eu queria que as outras pessoas continuassem brincando comigo. As pessoas não queriam. Depois eu ia para a biblioteca. É verdade. A gente matava aula na biblioteca, na época do ensino médio. Na biblioteca da escola. Tinha biblioteca? A biblioteca. Pode ir. As bibliotecas são refúgios, né, para gente nossa, que tem amor pelo conhecimento, né? E é interessante porque na biblioteca a gente se conecta também, né? As pessoas que gostam de ler, que gostam de se aprofundar, vão se encontrando ali e a partir dali muitas coisas são construídas. Então, é um espaço importante. Sim. Ô, Tiago, como que é? A juventude participa da biblioteca? Antes da pandemia, né? Óbvio. Então, Dani, quando a gente fez a biblioteca, a gente já sabe como que é difícil a questão da cultura leitora da nossa comunidade, do Brasil como um todo, né? Que não há estímulo para leitura, né? Não há incentivo para leitura. Então, a gente tinha uma estratégia que era o seguinte, era fazer atividades culturais que mobilizasse a questão da leitura, né? Então, tinha as questões dos sarais e tanto as oficinas de capoeira e break, que isso trazia e mobilizava as pessoas para a biblioteca. E a partir dessas oficinas culturais, a gente incentivava a leitura conectada com a parte que você está fazendo, né? No caso da capoeira, as outras manifestações não acompanhei tão diretamente, mas tinha um acervo de capoeira que a gente incentivava a leitura no início das aulas, durante as aulas, ou períodos específicos de leitura, ou a gente marcava outro momento, engajava os coletivos também para cuidar do espaço, para organizar o espaço, a limpeza do espaço, recepção das pessoas, que isso aí mobiliza mais para a leitura, né? Porque, às vezes, a gente não tem essa oportunidade que muitas outras pessoas tiveram de acesso a uma cultura leitora, né? Então, muita comunidade nossa, ela está muito a prática corporal, a prática física, aos segmentos que não é ligado ao pensamento abstrato. Então, quando você cria uma estratégia de partir da realidade concreta das pessoas, para que você crie um vínculo e uma identificação com o que a pessoa está vivendo, aí abre uma possibilidade de encontro com a leitura, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Paulo Freire, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então é isso mesmo, a partir do momento que o sujeito começa a compreender o mundo dele, entende que o livro e a leitura servem para expandir a perspectiva de vida dele, de mundo, o livro ganha um outro sentido na vida dele. Agora, normalmente, você falou de escola, a escola normalmente tenta depositar, que é outro sentido da educação que Paulo Freire criticou, que é a educação bancária, né? Que tenta depositar os conteúdos nos alunos.
sem sentido, sem significado para a realidade que o aluno está vivendo. Então, a biblioteca vai virar isso. Uma sala vazia, imóvel, sem sentido, silenciosa, porque não faz sentido o que está lá, para nenhum dos que estão envolvidos. Então, e a gente vive cada vez uma cultura mais digital, mais tecnológica, que tem também dificultado o processo de acesso ao livro concreto, ao material, né? Então, a gente vive realidades, mas, assim, o incentivo e essa relação de estar conectado com a realidade das pessoas que é fundamental. Nesse sentido, a gente fez um evento, você falou de juventude, deixa eu ver se está aqui o livro. Fazer até a propaganda. Depois eu procuro e mostro. Que é Juventude Política. Que é de um sociólogo também, amigo nosso, que ele veio fazer a inauguração do livro aqui no oratório, né? Ele inaugurou o livro dele aqui no oratório com uma roda de conversa no sarau, com o tema Juventude Política, e a gente teve, e foi, pelo contrário, houve muita participação da juventude. Eu achei que não ia ter muita, pelo contrário, teve muita participação, assim, a juventude fez cada pergunta rica, cada intervenção cultural e intelectual fantástica, assim, que eu fiquei impressionado. Então, eu acredito que falta esse gatilho, esse estímulo, né? Mas, igual você comentou, não é fácil o trabalho, não. É muito difícil, é muito piano ser carregado. E as crianças também, né? As crianças gostam. Desculpa. Tiago, continua. A criança é outro... Aí eu tinha uma parceria com a biblioteca e a escola que eu trabalho, né? A gente fazia levava os acervos da biblioteca, principalmente quinto e quarto ano. Eu levava os acervos da biblioteca uma vez por semana, e aí levava durante a minha aula mesmo, expunha lá na lousa, e os alunos pegavam os livros e escolhiam para a leitura da semana os livros que eles queriam. Aí na outra semana fazia a troca dos livros. Então, eu acho que carece de estímulo, de vínculos, né? Uma coisa que a Raquel falou bastante na pesquisa participativa, online, fazendo a divulgação aí, a questão do vínculo quando você está trabalhando com as pessoas, né? E da confiança. Quando você consegue pegar esse vínculo com a relação professor e aluno. Eu digo que o Paulo Freire é como se fosse um amigo. Eu estou trocando ideia com um amigo, trocando ideia com um parceiro. E assim os outros autores que eu leio. Eu pego o livro e vou caminhar com eles. Põe aqui do braço, como se eu estivesse de mão dada caminhando com eles. Então, você cria um vínculo, assim, com a leitura e com a obra. Então, esse processo aí, faça o curso da Raquel, que você vai entender mais sobre vínculos e sobre confiança nesse processo de pesquisa. A gente tem... Desculpa, pode ir, Eve. Não ia falar nada. É só um comentário, assim, muito louco. É porque a gente está numa roda de livreiros mesmo, né? De galera que gosta das poeiras tudo, do cheiro de livro. Eu trabalhava numa livraria até pouco tempo atrás e eu tinha o privilégio de ter um descontão, né? Trabalhando lá. E aí, no meu primeiro ano, eu falei assim, eu não posso gastar tanto dinheiro assim. No meu primeiro ano, eu comprei meu primeiro livro, que você fala assim, mano, que foi esse daqui que eu comprei, a História Mundial do Teatro, e que na época que eu precisei dele na faculdade, eu não tinha condições de comprar, porque ele não é um livro, na época não era um livro muito barato, então eu não tinha condições. E aí, aquela coisinha do caderninho, meu caderninho da Raquel tá aqui também, que você vai anotando, né, as referências, assim, a professora falou de tal, anota. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas anotações da faculdade e eu fui comprando mês a mês livros que eu não tinha condições de comprar na época, e aí, como agora eu estava trabalhando, eu consegui. E aí tem coisas assim do tipo, para mim isso daqui eu não tenho vontade de abrir, quer ver, ó? Para quem dá aula de teatro ou quem quer iniciar a pedagogia teatral na aula, né, efetivamente na aula, Viola Spolin, uma mulher revolucionária. Isso aqui é um fichário que tem várias aulas, assim, são planos de aula pronto, de acordo com o tema e tal, é muito legal. E aí foi coisas que eu fui comprando depois que eu consegui trampar, né? Porque quando a gente é da periferia, porque eu acho que Ribeirão é periferia, é muito louco, né? Porque Ribeirão tem uma mania de querer ser rico. Ai, gente, não, Ribeirão Pires.
meu amigo, por favor, né? Se coloque no seu lugar. Muito louco. Mas, e aí foi muito importante para mim, assim, entender essa parada do livro, que livro tem cheiro, livro tem anotação, livro tem rabisco de quando você lembra de uma coisa. Gente, os meus livros são umas coisas, quer ver? No meu primeiro ano na Escola Livre de Teatro, o meu professor pediu esse livro aqui, Outra Mulher Maravilhosa. Ela chama Wisława Szymborska, é uma polonesa, e ele pediu para a gente estudar. Aí olha o estado do meu livro. Acho que não sei se dá para ver tudo, mas ele é dobrado, riscado, todo bagunçado, porque é assim que eu estudo. Não dá para estudar isso no online, assim, tipo, não consigo colocar clips, marcador. Deixa eu indicar um livro que vocês vão gostar, não é conhecido, né? Dá para ver? Se Me Deixam Falar. Sim. Se Me Deixam Falar, né? A autora é uma brasileira, Moema Vizir. Ela até esses dias estava dando uma entrevista na USP, mas é a história de Domitila Xúngara, na Bolívia, uma boliviana. Os bolivianos fizeram uma greve, eles trabalhavam onde retira carvão, lá nas minas de carvão, e aí eles fazem uma greve, eu acho que de 40 dias. E aí as mulheres vão para a rádio comunitária, elas ocupam a rádio para apoiar a greve. É uma história maravilhosa. E aí a Domitila é muito guerreira, né? Por isso que Se Me Deixam Falar. E aí a rádio começa a ganhar uma força, a greve, né, sai vitoriosa e ela se torna uma liderança nacional na Bolívia, vai fazer discursos na ONU, até hoje ela é mundialmente reconhecida, e essa brasileira, uma antropóloga, faz entrevistas com ela, né? E eu tenho vontade de fazer uma radionovela com a história da Domitila, né? Mas, enfim, são projetos que um dia saem da gaveta. Aí eu estou pesquisando, já existe em espanhol a radionovela, olha que interessante. E, enfim, para nós que gostamos de rádio comunitária e de comunidade e de mobilização, esse livro, Se Me Deixam Falar, ele é fundamental, né? E vai na linha do Paulo Freire também, porque, assim, a gente gosta de estudar, a gente gosta de ler, a gente gosta de saber das coisas, mas a simplicidade também, né, das pessoas, a verdade é muito simples, né? As relações são muito simples, as coisas são... A verdade das pessoas não precisa de ser rebuscadas, né? Eu acho que a gente estava falando antes da questão do comunitário, a palavra às vezes fica meio desvalorizada mesmo, né? Então, às vezes é a forma de maquiar uma favela, chamar uma favela de comunidade, então muita gente pegou bode da palavra comunitário, né? Vamos parar, vamos falar em território, vamos falar em localidade, vamos falar tudo, mas não vamos mais usar esse termo que acabou sendo banalizado, né? Mas comunidade, não dá para substituir comunidade por território, né? Eles até a gente vai ter que mudar o nome do programa, vai ser Comunidade Livre. Não, também faz sentido, né? Tanto que eles chamam de territorialidade, né? Se você for ler teoria, né, sobre essas questões do lugar, né, hoje aquilo que a gente chama de espírito comunitário, teoricamente foi trazido pelo Milton Santos, né, que também é maravilhoso, né, mas ele vai trazer o conceito de territorialidade, que é o território vivido. E a comunidade é isso, né? Não precisa explicar muito, né? Mas a palavra é isso, comum unidade, né? Por que muitas vezes uma pessoa da classe média ela não vai se identificar com esse espírito comunitário? Porque para a classe média o principal valor é a individualidade, né? O eu indivíduo, né? É a privacidade, é o isolamento, mas para ele também congregar entre os seus.
né? Então, é aquilo que eles chamam de VIP, Very Important People, né? Você vai no show, sempre tem que ter um lugar mais importante, qualquer coisa tem que ter uma área VIP para que determinado grupo se sinta mais importante. Então, esse é o espírito de comunidade deles, né? O espaço privado para eles desfrutarem daquilo que é de melhor que toda a humanidade produziu, que todos deveriam ter acesso, né? Agora, o comunitário é isso, é o lanche comunitário. Eu não vou fazer lá o meu lanche sozinho. Eu levo lá banana e como, né, pão com banana. Eu levo lá, né, uma Dolly, como uma torta gostosa do que a sua mãe fez. Então, pô, não tem nada melhor do que o espírito de comunidade, que é a partilha, né? E de alguma maneira, esses valores ficaram meio bregas, mas eu acredito que eles vão ser resgatados, porque nesse momento, né, a gente se organizar e um cuidar do outro, como é na comunidade, né? As crianças ainda brincam na rua, na comunidade, porque todo mundo cuida do filho de todo mundo. Está todo mundo olhando ali, né? Está todo mundo preocupado ali. Fala, eu vou falar para sua mãe, hein? Então, quer dizer, esse cuidado coletivo vai precisar ser resgatado, porque a nossa realidade exige que a gente cuide um do outro, né? Então, sim. É muito louco, professor Raquel, porque quando a gente pensa, é isso, né? A nova geração, ela entende comunidade de um jeito, né? De um jeito mais digital, de um jeito mais, sei lá, mais esquisito. Pelo menos para mim é mais esquisito, né? Mas como que a gente vai precisar? E é isso, assim, como que a quarentena está resgatando algumas tradições até. É claro, ela está apontando algumas falhas do ser humano, né? Tipo, falha de convivência. A gente não estava acostumada a conviver com a primeira comunidade, que é a família, né? Aí, quantos e quantos casamentos a gente viu se acabar? Quantas e quantas estantes de livro não tiveram que ser desfeitas? Porque os casais não estavam acostumados a conviver mais, né? Estar em comunhão. E essa pandemia propôs coisas boas, que é boas nesse sentido, né? De se aproximar do âmbito familiar, do convívio, porque a gente estava esquecido mesmo, assim, estava muito louco. A criança não tinha, às vezes, a referência do pai, porque ainda não tinha brincado com o pai ainda, e com a mãe também, né? É muito louco quando a gente pensa que nosso imaginário de comunidade, ele passa pelas nossas divisões de classe, por nossas divisões de prioridades até, né? De comunidade, enfim, né? Muito louco, muito louco. Aí eu vou dar destaque agora para uma fala do Rafael Brito, que ele fala assim, professora: estamos estruturando uma pesquisa com a comunidade aqui no LEBEM. Não sei se a senhora conhece o LEBEM, mas senhora, conhece? não tem um treco, hein? Eu não consigo. Não sei se você conhece o LEBEM. Não, sim, conheço. Tá. Para isso, pretendemos realizar um grupo focal e entrevista guiada. Queria entender melhor o diferencial da pesquisa participativa. Uhum. Pronto. Então, o grupo focal, ele pode ser uma consequência, né, da pesquisa participativa. A gente começa com uma pesquisa participativa, em que a gente estimula as pessoas a participar, ou que a gente se insere num grupo, né? Então, a pesquisa participativa, ela tem, existe também a observação participativa, em que eu chego como observador num grupo que já existe, vou participando ali, né, registrando no meu diário de bordo como aquele grupo se comporta, se comunica, se relaciona, sem necessariamente fazer parte do grupo, só observando. Aí existe a pesquisa participante, né, em que um grupo já existe, desenvolve atividades colaborativas, coletivas, e a gente se insere nessa construção. E existe a pesquisa ação,
que é uma pesquisa em que, além da gente investigar, levantar dados, a gente propõe possibilidades de intervenção. Um grupo focal é quando eu olho, né, vamos imaginar que dos 25 pessoas que responderam a minha pesquisa, 13 se dispuseram ou manifestaram um interesse em desenvolver um trabalho comunitário. Ela tinha uma pergunta lá, que dizia, você gostaria de participar de alguma atividade comunitária no seu bairro? A pessoa responde sim. Então, imagina, 10 responderam não, 13 responderam sim. Então, a gente pode convidar essas 13 pessoas a participar de um grupo, e esse grupo nós vamos fazer uma conversa parecida com essa aqui, em que as pessoas vão dizer o que elas pensam do bairro, em que as pessoas podem até assistir um vídeo e dizer o que aquele vídeo tem a ver com o bairro. Isso é muito usado em publicidade, na verdade, né? Todas essas pesquisas, quem mais utiliza são aqueles que querem nos manipular para o consumo, né? E a gente quer desconstruir isso, né? Nós queremos trazer as pessoas para participar, para defender os seus próprios interesses, né? Mas voltando à pesquisa focal, ela pode ser, digamos, uma consequência de uma pesquisa em que a gente se aproxima de um grupo, conhece determinadas coisas e aí chama esse grupo para trocar, para falar, para aprofundar um pouco mais qualitativamente o que elas estão querendo dizer com gosto, não gosto, quero, não quero, um pouco isso. Legal, né? Eu acho que o Lebem, ele é um espaço comunitário muito, muito importante aqui em Ribeirão, até como referência, né? Eu conheço só de nome, quero conhecer. É lindo. Nossa, Raquel. É lindo. É lindo. É lindo mesmo, assim. No verão eu vou. Parece que você está entrando em outro lugar, assim, de espaço físico mesmo, assim. E é muito louco. Algumas vezes eu fui em eventos, né? Mas é muito louco como que a comunidade se envolve, assim, e como eles permitem, como é a abertura para a comunidade, né? Porque e aí é um apontamento mesmo para aqueles espaços que se dizem comunitário, que é isso, né? É cheio dos não me toque, assim, não pode tocar nisso. Não pode mexer nisso, não faz não sei o quê. Aí você fala assim, ué, gente, mas não é comunitário? Esses coisinhos que entra na palavra, né? Tipo, mas se é comunitário não é meu, então ninguém cuida. Mas se é comunitário, tem que preservar. Você fala assim, mano, é um pouco mais suave, sabe? É para todo mundo usar, mas é para todo mundo cuidar. Então, não dá para a gente ficar tomando como propriedade, tipo espaço público que a gente pega como propriedade, assim. Você fala assim, não, parça. É justamente para isso aqui rodar, né? Para que as pessoas comecem a ter propriedade daquele espaço público ou daquele espaço comunitário, para que elas se sintam donas. E aí elas tragam outras pessoas, elas conseguem cuidar mais daquilo, porque elas se sentem proprietárias daquele espaço, assim, o que é muito difícil a gente ver hoje rodando. Eu vou para outro comentário. A Cis Coimbra comenta assim, Dani, vão te chamar de comunista. E, enfim, já fazem. Tá tudo certo, já até tô acostumada. E não nego aquelas. Outro comentário que a gente recebeu também da Celina, ela fala assim, quantas referências maravilhosas, parabéns pela live e pelo trabalho, Território Livre. Obrigada. Aí, obrigada, Celina, minha amiga. Essa amiga, tá vendo, gente? A gente adora sim, socióloga. Quando amigos trazem amigos. E aí, vamos colocar a juventude aqui para falar um pouquinho. A Isabela Colodro diz assim, depois de Pedro Bandeira, nunca mais larguei um livro, mas precisou um professor dar sentido para isso, para que eu abrisse aquele livro. Pedro Bandeira, acho que o primeiro livro que eu li dele foi A Marca de uma Lágrima. Nossa, total, esse livro é velho, mano. Nossa, Evelyn, não entendi a colocação. Não, porque eu lembro, tipo, nossa, da minha professora na escola ler esse livro, tipo, uma página por dia, sabe? Eu nem li ele, a professora que leu pra mim. Então eu falei, nossa, velho, muita cota.
Eu era nova Pois é, olha, também. falando sobre professores, né, todos nós tivemos referências de bons professores, de professores medianos, de professores infelizes, né, com a sua profissão, mas a gente precisa ressignificar, né, tanto o papel da educação quanto a maneira como a gente se refere aos professores, né? É incrível, né, como um advogado é valorizado numa sociedade burocrática como essa, nada contra os advogados, né? Mas mesmo outras profissões que são, digamos, facilitadoras do acesso ao dinheiro, né? Como esses profissionais eles são valorizados. E um professor e outros profissionais, principalmente de profissões que são mais feminilizadas, elas são desqualificados. E eu acredito que a gente precisa fazer uma campanha nessa linha, da gente recuperar as experiências em que os professores nos abriram portas, janelas, acenderam luzes, nos apresentaram universos que depois nós fomos atrás, né? Então, eu penso mesmo, né, que a gente tem que, às vezes, lembrar daquele professor que alguma vez não foi tão legal com a gente, mas a gente precisa citar o nome, o sobrenome, agradecer, trazer para a cena, trazer, né, por exemplo, só um exemplo, o professor tinha que ter desconto em tudo que é lugar, que é uma maneira de reconhecer isso. É um exemplo, né? O professor tinha que ter lugar reservado em todos os espaços, né? Então, se um professor está presente, ele pode, a fala tem que ser oferecida para ele, né? Por quê? Porque o papel que ele cumpre na sociedade é fundamental, mas o valor disso está muito desconstruído. Então, nós que sabemos disso, precisamos, né, posicionar nossa postura em relação realmente à educação como um todo, né? Falar de educação parece que é assim, é secreto, a gente não pode ficar falando muito, né? O que acontece naquela escola no nosso bairro é só aquele barulho das crianças e que inclusive incomoda, né? Quem quer morar perto de uma escola? Pô, as escolas deveriam ser de verdade aquilo que é o ponto de cultura, né? O espaço em que nós vamos assistir um filme em família, é o espaço onde nós vamos acessar o livro, é o espaço onde nós podemos assistir um determinado debate. Então, é um polo cultural nos lugares, né? E é só acontecer, porque a estrutura já está lá. Mas aquilo é tão repressor, né? Aquele espaço ele é tão traumático que no último dia de aula todo mundo pega tudo, rasga tudo, joga tudo e quer esquecer. Como nós podemos compartilhar, né? Assim, compartilhar não, conviver, né, com uma realidade em que a educação é um fardo, né? Então, é por isso também, sem querer fazer propaganda, mas que eu trago esse curso como uma proposta de partilha daquilo que eu sei, como uma proposta de eu também poder sobreviver sem ter que ter uma escola me contratando, sem ter que ter um patrão que queira, né, que eu possa me organizar, dividir aquilo que eu sei e que todo mundo possa fazer isso, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para dividir. Então, quando a gente começar a valorizar o saber e as pessoas que amam o saber, de alguma maneira a gente vai viver melhor. O Paulo Freire, ele fala em cidade educadora. Ele, né, ele fica muito relegado à escola, mas ele não era apenas um pedagogo, ele era um filósofo da educação que tinha uma proposta de uma transformação em todos os níveis. É por isso que ele é perigoso, né? Porque poucos são os autores que estudam a transformação. E ele não só estuda, como ele nos ensina como fazer, né? Que é maravilhoso, né? Várias coisas, assim, a Raquel vai falando, vai fazendo assim, várias coisas na cabeça, assim. Um exemplo que é de livro mesmo, de uma indicação de uma professora que era quase uma premonição dela, assim. Eu estava no 3º ano do ensino médio e ela, na época, eu já estava envolvida com teatro e já estava
mais ou menos entendendo o que era um posicionamento político e tal. E aí é claro que isso reflete na escola, né? Quando a gente está em momento de evolução, de transformação e de aprendizado, a escola é um lugar que a gente pratica os nossos discursos, né? Que a gente pratica as nossas angústias. E aí uma professora de história, que infelizmente eu não lembro o nome dela, que ela falou assim para mim. Ela sempre indicava livros, e ela indicava livros para os alunos específicos, assim, não era um livro para qualquer um, para todo mundo ler. E o meu livro, ela me indicou Revolução dos Bichos. Aí eu peguei aquele livro e fiz assim, nossa, nada a ver, é só de um porco. Na época, eu ignorei, assim, o livro. Deixei lá, nem nada. Depois, meu segundo encontro com esse livro foi na faculdade, e eu me arrependi amargamente de não ter lido ele antes, porque eu li 4 vezes seguidas, de tão importante que ele foi para minha formação, mais do que pedagógica, assim, para minha formação política, para minha formação feminista, como que a gente consegue entender quais são os personagens da jogada, né? Quem são os porcos? É claro que o autor ele é muito inteligente, ele sabe muito bem de quem que ele está falando, quem são os personagens, ele é um sacador. Mas quando a gente consegue entender que o livro ele é uma poesia viva, né, que a literatura é uma poesia viva e ela, dependendo do seu contexto, ela conversa com o nosso contexto, apesar de ser, antiguíssima. Quer ver? Vou pegar um cara que ele já morreu há muito tempo e ele ainda é contemporâneo. Ah lá. O próprio. Senhor Bertold Brecht. Não tem como esse cara morrer, porque ele fala com a gente sem estar aqui, né? Ele conversa. O Paulo Freire também é uma pessoa que nunca vai morrer, e assim eu espero que outros pedagogos e outros professores não permitam isso. Mas quer ver outro livro que uma pessoa. Quer ver? Para quem é estudante de teatro, dança e tal, essa pessoinha aqui, Rudolf Laban, ele vai conversar com a gente. Não só fisicamente, ele vai conversar com a gente internamente, né? Ele vai conversar com a gente através de movimentos. Então, eu acho que esse é um dos poderes, assim, da literatura, dos livros, que vão contar essas histórias. E eu espero que a gente tenha a possibilidade de ter mais mulheres contando nossas histórias, né? Márcia Tiburi é uma que conta nossas histórias, Manuela Dávila é uma que conta nossas histórias. Essa senhora aqui, Angela Davis, conta nossas histórias. Bell Hooks conta nossas histórias. O que mais que conta? A própria Wisława Szymborska, que é... Ai, meu Deus, eu adoro a Raquel quando ela vai e volta com um monte de livro na mão. Eu tô numa biblioteca, sinceramente. Acho sensacional. Poucas mulheres, a gente conhece, a gente do teatro, né? A gente procura muito para encontrar algumas mulheres, principalmente na minha época de estudo, agora tá mais fácil, eu não diria, porque ainda somos muito reprimidas nesse sentido, não somos valorizadas, né? Mas, uma coisa do Paulo Freire que eu percebi logo que eu comecei a ler. Porque o primeiro livro do Paulo Freire que eu li foi esse aqui, A Importância do Ato de Ler. E eu percebi, na época que eu li, que ele já usava professora e professor. Ele não colocava os dois sexos num só, sabe? Ele falava assim, a professora e o professor, a professora e o professor. Aí você fala assim, nossa... pra gente parece revolucionário, assim, você fala assim, nossa, o cara lá não sei aonde tá falando professora e professor, é muito louco, assim, nossa, olha, abrindo uma página muito, vou ler. Ele diz assim, na prática democrática e crítica, a leitura do mundo, olha isso, Thiago, é o que a gente estava conversando. Na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas.
O comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizados, e não de palavra e de temas apenas ligados à experiência do educador. Alô? Né? Quando que o educador vai começar a levar isso em consideração, né? Muito louco. Como que a gente pretende, o professor pretende sair da faculdade sabendo falar um vocabulário, só que ele vai dar aula em várias comunidades, né? Como que a gente chega para conversar com uma comunidade de alunos que é enorme? Vai ter o cara que vai vir do trabalho e não vai ter tempo para estudar em casa. Vai ter a mina que já é mãe e tá com o peito doendo porque não tá no horário da mamada e ela não pode sair. Vai ter a criança que às vezes vai para a escola porque a mãe mandou, que ainda não teve esse contato com os conteúdos significativos, que é uma parada que a Ana May Barbosa, que é uma pesquisadora da educação, da arte e educação, mas focado, né? Ela faz um triângulo de aprendizagem, que ela coloca o fazer, o sentir e o refletir, né? Primeiro a gente vê o bagulho, aí a gente começa a entender aquele bagulho, aí a gente faz o bagulho. Depois que a gente faz o bagulho, a gente dá sentido para aquele negócio. A parada do tijolinho do Paulo Freire, né? Que não dá para você ensinar o cara a falar uma coisa que ele não sabe o que é realmente, que não tem significado para ele, né? Para a existência dele. Qual a indicação, Raquel? Não tá vindo, não, Raquel. Ai, peraí, deixa eu tirar. Fala. Você falou em... Olha lá, tijolo, tatetitotu, processo de alfabetização. E aí, no final, a pessoa escreve luta, né? A partir, né? Aprende a escrever tijolo e depois escreve luta. Ô, Raquel, tem um recadinho para você aqui, ó. Mais uma... A juventude entrando em cena. Que a Letícia Carmona fala assim: adoro as falas da Raquel. Fiquei muito interessada no livro da Domitila. Ah, é muito legal mesmo, viu? Se morar em Ribeirão, eu falo que paro de emprestar livro, mas eu adoro emprestar livro. Eu sou uma trouxa, na verdade, porque os livros, por exemplo, um dos livros que me marcou foi o livro Olga, né? Então, eu acho que eu estava no segundo colegial, o professor indicou, eu falei, tem uma mulher assim, tem esse... Antes do filme, que o filme não é bom, né? Mas o livro é fantástico, né? E aí, enfim, né, emprestei, recomprei, porque é um livro, né, que é importante ter, mas já não tenho mais, porque eu empresto mesmo, né, e esse do Domitila eu também empresto, se for o caso, mas vale muito a pena, né, fazer a leitura do Olga, para quem não leu, porque nós temos sempre a referência de mulheres, né, que não são a segurança do homem, né? Ela começa como a segurança do Luiz Carlos Prestes, que era um cara do exército. Ela veio, né, da Alemanha fazer a segurança dele e retira ele, né, de uma situação de um julgamento, né, ela toma de assalto um julgamento e tira ele dali, é filme de ação, né, Olga é filme de ação. Gente, nunca li, eu vou procurar. Ah, não, é maravilhoso, e depois eles organizam em 22, né, vê como o 22 é uma época efervescente, aquilo que nós chamamos de intentona, que era uma tentativa revolucionária no Brasil, que não foi, né, infelizmente, bem sucedida, mas que ela também esteve à frente, né, e então ela foi entregue, né, por Getúlio Vargas, né, para Hitler, morre, né, spoiler, né, é assassinada, né, nas câmeras de gás, né, mas teve uma trajetória aqui no Brasil incrível, e eu jovem, né, lendo aquele livro, eu falei, meu nome é Olga Benário. Aí fui ler outro livro, isso depois, também indicada por uma professora, Terezinha Ferrari, na Fundação Santo André, que recomendo Cartas a um Camarada, que aí é da Rosa Luxemburgo. Ai, é tão lindo, vocês vão amar também,
porque é o lado feminino da Rosa, e a Rosa é uma revolucionária incrível, né? A gente fica olhando os homens, né? As pessoas iam visitar a Rosa Luxemburgo na cadeia, ela falava assim, vão fazer propaganda, vão lutar, vão panfletar, o que vocês estão fazendo aqui me visitando, né? Mas, ao mesmo tempo, ela falava, hoje eu comprei um chapéu, eu gosto tanto do meu chapéu, eu não vejo a hora de poder sair com o meu chapéu para estrear ele na rua. E ela tinha um amante, né? Uma relação de amor mesmo com uma pessoa, e aí ela vai contando, né, todo esse processo relacional e as questões políticas. Então, é um livro que me marcou também, Cartas a um Camarada. O Olga é o Olga Benária Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo? Isso, que é do Fernando Moraes, né? O Fernando Moraes, que tem um grande espaço na internet hoje, esqueci o nome do portal dele, né, de comunicação, e ele escreveu um livro também que está sendo lançado na Netflix, acho que chama VASP, né? Que fala sobre a Guerra Fria, Cuba, né? Poucos sabem que ali, né, tem o Wagner Moura, poucos sabem que foi o Fernando de Moraes que escreveu esse roteiro, esse livro que virou agora uma série da Netflix, né? Eu gosto muito do Fernando de Moraes. É muito louco quando essas coisas acontecem, né? A gente tem um podcast, aquela já vai falar do podcast do Território Livre FM, que está disponível no Spotify, que a gente fala das leituras que a gente fez lá no comecinho da quarentena. Porque no começo da quarentena, é que agora a gente já está num outro nível de desgaste mental. A gente está de saco cheio de ficar de saco cheio, né? Sim, né? Porque no começo, pelo menos eu era assim, livro, eu vou ler. Agora eu comprei aquele livro Lugar de Fala, da Djamila, que é desse tamanico, assim, ó, já não consegui ler ainda, não consegui abrir o bagulho. Aí a gente fez indicações de livros que a gente leu durante a quarentena, eu queria... Ué, cadê o meu Era Urso? Deixa eu falar outro enquanto... Esse aqui, ó, já leram? Não. Ele é... Então, esse livro eu tenho em PDF, isso eu empresto para quem quiser. Esse livro é da Eliette Safiotti, né? E a Eliette Safiotti, né? O livro clássico dela não dá para ver, né? A Mulher na Luta de Classes, né? Mas esse livro, antes da Angela Davis, né? Mas sem tirar, lógico, a contribuição da Angela Davis, a Eliette Safiotti, que era uma aluna do Florestan Fernandes, ela vai olhar para a questão da mulher, e ela que vai trazer isso que a Djamila trabalha, que a própria Angela Davis trabalha, que é essa trilogia entre raça, gênero e classe, né? Então, quer dizer, não existe a emancipação pela classe sem a gente olhar para a especificidade racial e de gênero. Não dá para pensar só na sociedade, no controle dos meios de produção, sem olhar para o patriarcado, que é anterior, inclusive, ao modo de produção capitalista, né? E as próprias questões do colonialismo e tal. Então, a Eliette Safiotti é esse, né, que é um livro mais teórico, né? Muitos talvez não tenham saco de ler, mas esse aqui, muito bom. O Poder do Macho, sabe? Você começa a ler, você começa a perceber os privilégios que são naturalizados, né? A gente estava falando, por exemplo, de futebol de várzea, eu acho fundamental todas as práticas comunitárias e valorizo escola de samba, valorizo o futebol de várzea, mas é um espaço de diversão do homem, né? Aí eles chegam em casa, a comida está pronta, a roupinha está lavada, já pega a nova roupinha, né? Então, quer dizer, o homem tem direito ao bem viver e ao lazer historicamente, né? E a gente tem que oferecer a eles a infraestrutura para eles curtir uma. Então, isso é natural, né? E a Eliette desnaturaliza isso e fala na nossa cara aí, ó, vamos acordar, né? Não somos serviçais. E é como que a poesia, mais uma vez, a literatura, ela consegue
ser subversa algumas coisas, assim, subversiva algumas coisas, assim, porque às vezes a gente lê uma coisa e fala assim, ah, é só isso. Ah, não é só isso, não. Você começa a entender umas coisas e você fala assim, nossa, será? Nossa, não é que é verdade? E aí você consegue, a gente deixa a gente mais criativo no sentido de repertório de imagens, assim, né? A gente começa a entender algumas coisas que pra gente, se a gente não tivesse passado pela experiência da leitura, que é a experiência do outro, a gente não conseguiria construir a nossa experiência, né? O nosso imaginário. Aí tem um livro aqui, o Território Livre FM é apaixonado, e um dia, quem sabe, a gente possa montá-lo como uma peça de teatro, que é o Era Urso, o urso que não era, né? Depende da tradução. Que Não, vocês, eu não conheço, não. Não é esse? Pais, mães e responsáveis pelas crianças, leiam, assim. Ele é um livrinho super curto que conta a história de um urso que está na floresta. E aí ele vai, é inverno, ele vai invernar, como um urso faz. E quando ele acorda na primavera, tem uma fábrica em cima da toca dele, e aí os operários começam a questionar, dizendo que ele é um trabalhador vagabundo, que ele precisava fazer a barba, trocar de roupa e começar a trabalhar. E ele é tão questionado, que ele acaba acreditando que ele é realmente um homem vagabundo que precisa trocar de roupa, fazer a barba e começar a trabalhar. E ele faz isso. Ele se torna aquilo que dizem que ele é. E aí, um dia, a fábrica vai embora e ele não sabe mais quem ele é. Porque ele já não é mais um urso e também nunca foi um trabalhador. Ele nunca foi um operário. Então, pais e... É a fábula do ABC. Por exemplo, é isso, a gente ainda acha, a gente é. Aí o nosso ursinho, na primavera, tadinho, já não sabendo mais se pode entrar na toca ou se é um operário vagabundo que precisa trocar de roupa e tal. Muito louco esse papo aí. O Thiago, infelizmente, caiu. É essa a nossa rotina de lives, né? Às vezes a gente cai e não volta nunca mais. Às vezes a gente cai e volta. Às vezes a gente trava. Às vezes a gente tem delay. E tá tudo bem, porque eu acho que a conversa do novo normal tem que ser tolerante a essa tecnologia, né? Muito Sim. louco também pensar... Lembrando que essas tecnologias, elas não são construídas para isso que a gente está fazendo. A gente está subvertendo, né, uma lógica que todos deveríamos estar nos mesmos canais, ouvindo as mesmas vozes, né, e sendo pautadas pelas mesmas pessoas. Então, a gente precisa também construir canais e caminhos que são nossos mesmo, né? Aqui nós estamos no território privado que gera lucro, que são os donos das redes sociais, que nem são do Brasil, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso para poder desconstruir essa lógica e migrar um pouco desses lugares e construir novos lugares virtuais que são mais nossos. Muito louco, porque eu tenho que parar de falar muito louco. Eu tô falando muito louco por muito tempo. Preciso ler aquelas. Mas é muito louco pensar o quanto esses streamings subiram num grau, assim, durante a pandemia. Inacreditável, assim, eles estão mais trilionários do que eles eram na vida, né? Como que a nossa solidão, a nossa necessidade de comunicação tá fazendo a vida aí de uma galera que movimentando, né? Não é o nosso vizinho, não vai cair na nossa conta, na verdade vai, no débito, né? Do tipo, só vai, porque esse espaço que a gente ocupa nem pago com real assim, né? A gente está falando de outra realidade, literalmente. Aí um membro da equipe do Território Livre FM comentou assim, o Leonardo Henrique fala assim, live com spoiler dos próximos trabalhos do Território Livre FM. É isso, produção? Será que agora vai? Será que vai? Não, eu já queria me convidar para fazer a radionovela da Raquel. Falar assim, ó, Raquel, vamos. Vamos. Olha, eu tenho um projeto, né? Você tem os caderninhos, eu também tenho. Eu tenho meu caderninho aqui, que eu já fiz a leitura, já tentei estruturar isso dentro de uma outra linguagem da oralidade, que é diferente, né? A radionovela,
é uma linguagem para o rádio que foi muito utilizada, né? Ela tem uma capacidade, né? A gente praticamente nunca nem ouviu uma radionovela, mas antigamente elas faziam a cabeça das pessoas, depois foi a fotonovela nas revistas, né? E depois a novela como a gente conhece, que domina, né? Muitas pessoas, hoje as séries, né? Mas, de qualquer maneira, né, entra novidades do ponto de vista comunicacional, mas a oralidade e a força do rádio, ela não se perde, você pode perceber, né? Que alguns meios vão perdendo a sua força, mas o rádio nunca vai perder a sua força. Ele está no celular, ele está no carro, e ele vai estar sempre em outros espaços. Então, explorar essa linguagem do rádio, ela é fundamental, e também explorar outras possibilidades da oralidade. Tem um cara que é do Uruguai, que chama Mário Kaplum, ele também bebe em Paulo Freire, né? E o Mário Kaplum criou um negócio lá atrás, que é o Cassete Fórum, que era muito legal. Então, ele ia num grupo, numa comunidade, né? E propunha um debate, como esse nosso aqui, livros. Ah, gostei desse livro e tal. Aí ele pegava aquela fita e mandava para um outro lugar. Eles escutavam, imagina a gente lá tudo em roda, com aquele gravador, escutando uma conversa de um outro grupo, virava a fita, que tem gente que nem sabe que a fita vira, né? Virava a fita, e aí eles gravavam a deles. Então, de um lado, uma conversa, do outro lado, a resposta. E isso foi mobilizando, assim, ao ponto de algumas cooperativas nacionais no Uruguai fazerem suas assembleias a partir dessas fitas cassetes. Então, a gente pode explorar muito mais o nosso potencial da oralidade para além do podcast, né? Parece que ou é rádio ou é podcast. Não, dá para a gente ir muito além, né? Essa radionovela, eu pensei em fazer uma WhatsApp novela, né? Porque aí você manda pelo WhatsApp, manda um capítulo, manda o outro, e aí vão ter os noveleiros. Né? Eu estou com o projeto bem estruturado, mas, enfim, um dia sai, né? Como todos nós, né? Quantos projetos a gente tem. Mas é porque a Domitila merece ser reconhecida, sabe? Porque é como a Margarida Alves, né? É uma outra referência, grande lutadora, outra referência de luta, né? Uma trabalhadora rural, que é uma liderança, foi, né? Uma liderança que assumiu muitas ameaças de morte e tal. Então, é por isso que as mulheres no Brasil, até hoje, fazem a Marcha das Margaridas, em homenagem a Margarida Alves, uma guerreira nordestina. Raquel, a Regina Martins comentou na live dizendo assim: quando minha mãe estava ouvindo radionovela, eu tinha que ficar longe do rádio, e riu. Você vê, né, que esses caras como Gil Gomes, tem gente que nem sabe, né, quem é Gil Gomes, o Eli Correia, até hoje, né, eles pegam esses dramas e eles leem, a gente, ai, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, né, então, quer dizer, se isso é feito daquela maneira, às vezes até para explorar o mórbido, né, por que a gente não pode usar esse mesmo tipo de linguagem, de narrativas, para exaltar e para trazer, né, para o grande, né, mas para um público, né, histórias que são ocultadas, principalmente das mulheres, e também as histórias de luta, né, assim, eu sou de Mauá, não dá para acreditar, as histórias de luta que tem em Mauá e que são secretas, é incrível. A estação do Guapituba, as mulheres pararam o trem, né, uma associação de donas de casa, né, pararam o trem e falaram, nós queremos uma estação aqui, no Parque das Américas. Se essa estação existe, é porque as mulheres lutaram. A Dona Diva, alguém falou que eu era diva, mas quem é diva é a Dona Diva, né, em Mauá, que era uma das líderes vivas, né, guerreira até hoje, e que esteve à frente dessa luta, né, não é uma coisa para a gente saber e todo dia que passar por aquela estação falar que tem a luta das mulheres, não é só o escoamento
da riqueza, né? A Estação Santos a Jundiaí foi construída para outras finalidades, né? Mas, enfim, estamos vivas e fazendo luta. Então, é preciso contar essas lutas, né? Essa é da outra que eu queria fazer uma Território Livre são 3 atrizes, tá? A gente tem 3 atrizes no Território Livre, tem um dramaturgo, então se você quiser conversar já com ele, já para desenvolver esse texto, a gente começa a fazer pesquisa na quarentena, não é verdade? É de verdade mesmo, Raquel, acho que é muito legal a gente conversar sobre isso, porque são histórias que precisam não sei se vai ficar para sempre, mas ela precisa ficar no imaginário mesmo, né? Ribeirão Pires tem histórias legais. Ela precisa ser transmitida. Sim, né? sim. Os jovens não acreditam mais que é possível a gente se reunir, se organizar e mudar uma coisa, né? Então, eles viram lá a passagem abaixar o preço, isso é histórico, a gente tem que contar essa história muitas vezes, mas em Mauá, desculpa, eu falo pra caramba de Mauá, mas é verdade, mas em Mauá já houve uma mobilização da juventude que conquistaram a redução da passagem e o passe livre lá atrás, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa não paga o ônibus, ela precisa saber que as pessoas lutaram, né? E que as coisas mudaram porque ela fez isso. Então, é isso que a gente não pode perder nunca. Nossa, é muito... Raquel, vamos já conversar, ó. Vou colocar outro dramaturgo aqui na tela, ó. Quer ver, ó? João Paulo, um dramaturgo de Ribeirão Pires, falando assim, ó, Raquel, esses projetos de rádio novela, zap novela, o quanto podem reforçar essa participação comunitária, tanto na produção quanto nas temáticas. Isso, exatamente. Porque comunicação comunitária e tudo aquilo que a gente está falando de participação é isso, né? Quando a gente está falando de participação e de produção comunitária, é que não seja assim, eu vou entrevistar hoje o tiozinho lá do bairro. Não é isso. É o tiozinho lá do bairro que vai entrevistar outro tiozinho lá do bairro, né? Então, uma coisa interessante também é que na África, todas essas profissões técnicas, né, ligadas à rádio, à TV, são mulheres, né? Então, eu até queria lembrar o nome do programa que passou sobre isso, né? Mas é isso, a iluminação, a câmera, né? Aqui chama cameraman, não é câmera girl. Porque que essas profissões são masculinizadas? Não tem um porquê, né? E na África as mulheres estão, né, à frente de toda essa produção e tal. Mas voltando, né? Então, quer dizer, comunicação comunitária sobretudo, né, que a produção, a pauta, a organização daqueles conteúdos sejam feitos pela comunidade e tenha a cara que tiver, né? Porque hoje a gente fala, não, as mídias sociais, eu tenho que fazer alguma coisa para ficar bom no Insta, para ficar bom não sei na onde. Nós temos que fazer do jeito que der. Se ficar feio, se ficar zoado, se não ficar tão legal, é a atitude, né? Comunicação, você pega um tijolo e escreve no muro, né? Fora alguma coisa e se posicionou. Então, é essa atitude comunicativa que é mais importante. Tem gente que fica, enquanto eu não tiver um Macintosh, eu não posso fazer comunicação, né? Então, nós temos uma visão muito de consumo de comunicação, né? E a gente pouco pensa em produzir e experimentar formas, inclusive, diferentes de produzir aquilo que a gente acha que é importante a nossa ação, simplesmente existir, né? Uma coisa que eu não sabia, uma mulher, esqueci o nome dela agora, Heloísa Buarque de Holanda, mas ela não é parente do Chico Buarque. Ela fez uma pesquisa sobre a arte feminina, né? E ela disse, né, no filme, que fizeram a ideia do Saci, né? Se eu falar, pensa no Saci, você vai pensar, né, naquela figura, mas aquilo não existia. Foi feito, o próprio Monteiro Lobato fez como se chama, um concurso,
né, para retratar a figura do Saci, né, e uma mulher, que eu não sei se a Tarsila do Amaral, parece que sim, ela representou, porque é isso que ele é, como se o Saci fosse um vento, né, e aí ela representou isso, né, a natureza e um vento. Eu tô assim, cadê o Saci? Assim, calma aí, né? Vamos entender o que é o Saci. O Saci folclórico aí mais desconstrói a imagem de uma força da natureza do que reforça, né? E ela não ganhou o concurso, mas o interessante era ver o olhar dela, que para alguns parecia até uma viagem, né? Nós mulheres, quando a gente começa a falar da maneira como a gente encara o mundo, né? Muitas pessoas acham que nós não somos racionais. Acontece que a nossa racionalidade, ela é diferente, né? E isso acontece com todo mundo. Então, não sei nem porque eu estou falando isso, mas enfim, porque o território né? é livre, Raquel, você pode falar o que você quiser. Não, mas enfim, mas o interessante é observar isso, né? Se nós mulheres tivéssemos mais espaço para expressar a maneira como a gente encara o mundo, como a gente encara as artes, como a gente encara tudo, certamente teríamos muitas outras expressões, né, que não vou dizer que são melhores, mas que iam ampliar, né, todas as possibilidades. Então, nos falta mesmo espaço, assim como os negros também, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter acesso à produção feminina, à produção do povo preto, a gente fica encantado, né? Mas a gente pode pensar que isso deveria ser a maioria, porque tanto as mulheres quanto os negros e negras são maioria no Brasil, mas a gente é sempre pautado, né, por homens brancos e mulheres, né, da elite. Então, por isso que tudo fica sempre muito igual, né? Então, quanto mais a gente conseguir fugir, mais a gente vai conseguir ampliar o conhecimento. Por isso que a pesquisa participativa enriquece tanto os processos, porque a gente, não é que a gente dá voz para o outro, é porque a gente ouve o outro, né? E aí a gente aprende. Dá para fazer o curso de novo? Olha, quem quiser fazer o curso, tá? As inscrições se encerram na sexta-feira. Serão 3 sábados, né? É um curso leve, né? Acho que a Dani participou, mas ao mesmo tempo profundo, porque primeiro que estimula a participação e segundo que faz nos questionar, né? Do que eu estou participando, o que eu participo. O quanto que eu deposito do meu tempo, né, para as construções coletivas de uma outra sociedade. Porque aquilo que o Tiago leu, né, e trouxe do Paulo Freire é fundamental, né? É preciso, sim, denunciar, mas não existe denúncia sem a pronúncia de um outro mundo, que é o que ele leu, o que ele falou lá, né? Então, nós precisamos pronunciar o sonho de uma outra forma de ser, né, de uma outra forma de existir. A gente tem que elaborar o pós-pandemia, a gente tem que elaborar a outra sociedade, né? Talvez esses nomes já não signifiquem comunismo, socialismo, pode ser que esses nomes sejam significativos para outro tempo, né? Independente dos nomes, o que a gente precisa defender é a vida, né? É a saúde, é a dignidade, que todos tenham acesso à beleza, porque todos têm direito a tudo isso, né? E a gente precisa sonhar, desenhar, falar como vai ser essa sociedade que eu quero, essa sociedade que eu quero participar. Então, a palavra participação, ela é fundamental, porque a gente começa a perceber a nossa responsabilidade pela merda que está aí, né? E é muito pela omissão, é muito porque a gente acha mesmo que uma liderança vai nos salvar. E se essa liderança não nos salvar, eu vou começar a criticar, né? A esquerda não fez, a esquerda não sabe. Então, todo mundo gosta muito, né, de atribuir ou a lideranças ou a segmentos da política a responsabilidade de reconstruir uma sociedade para todos. Então, todos, né, vão precisar experimentar novas formas de sociabilidade. Eu realmente acredito nisso e tento, né, agir. Né? Eu acho que o exemplo também é uma
coisa que é muito mais importante do que até livros, a gente ama livros, mas exemplos nos estimulam, né? Você vê os pais lendo um livro, né? Você também quer. Você acha que é importante. Então, esses exemplos, eles são fundamentais para a gente ser quem nós somos, construir identidade, né? Aqui em Ribeirão, a gente está num processo artístico, né? Com uma relação com o Fórum de Cultura de Ribeirão. E aí, você falando sobre isso, eu fico lembrando do nosso caos, né? Do caos que do caos que é o WhatsApp, do caos que é o fórum, do caos que é nos fazer não sei o quê. Mas eu acho tão importante esse caos que a gente consegue produzir alguma coisa, né? Quando a gente para escutar e aí fala assim, putz, é isso. Como que a gente constrói isso agora com essa comunidade? Porque ninguém falou que comunidade é sinônimo de harmonia, né? Que é sinônimo, pelo menos para mim, que é sinônimo de calmaria. Não, bem pelo contrário. A gente precisa ter... a gente precisa ter as diferenças. A gente precisa de conflito também. A gente quer fugir do conflito e só quer xingar. Eu vou xingar geral. Isso não é conflito, né? Conflito é quando eu vou falar, olha, eu não concordo com a sua postura, eu acredito que aquilo que você falou está equivocado, eu penso que a gente... né? E a partir daí a gente vai amadurecer, né? Então, os conflitos estão ali, efervescentes, né? E é possível, sim, né? Construir coisas a partir desse caos. Sim. Eu acredito muito na possibilidade organizativa, que é o que o Paulo Freire fala, né? Então, nós temos tantas... Olha, eu olho para Ribeirão, as pessoas, né, têm uma qualidade, né, uma capacidade de possibilidade de entrega para a gente fazer uma outra cidade, não é um sonho, não é uma mentira, né? É só olhar para o que foi a fábrica de sal, quando eu olho a Evelyn, né, esse olho dela brilhando aí, né, assim, é possível a gente construir outras formas de viver de verdade. Não é uma mentira que alguém falou para a gente, ou que a gente viu num filme, mas isso vai sendo tão desmontado, né, vai sendo tão vendido para nós que não é possível. Se você pensar o que foi a experiência comunitária de Palmares, foram 300 anos, era uma outra sociedade, eles tinham uma moeda própria, né? Eles tiveram vários prefeitos, né? O Zumbi era o estrategista de guerra da segurança daquela comunidade quilombola de viver bem, não era uma guerra, como todo mundo vai dizer, pelo contrário, era um oásis, né? Que quem conseguisse fugir, que vai para lá. E por que a gente não pode ter esses oásis, esses espaços em que a gente, né, vai contra a corrente e vai combinar de viver de uma maneira diferente? Isso existe, mas só a gente ir atrás, né? Ribeirão pode ser. Pode ter aí mulheres, né, assumindo. Acho que é importante a gente entender, é claro, a gente tem que ter, né, as nossas tolerâncias, os nossos calma lá, mas eu acho que é possível a gente se entender, não no sentido de se aceitar ou falar assim, amém, amém, amém. É de coexistir. É de saber que o outro existe, respeitar aquilo, e a partir disso construir o meu. Assim, a gente não precisa viver numa verdade absoluta, né? Que eu tenho até medo quando a gente começa a falar de absolutismo, assim, que você faz assim, meu Deus do céu, aonde a gente vai parar quando a gente quer tornar a régua, né? Passar uma régua e falar assim, tem que ser assim. Se não for assim, tá errado. A gente acaba numa ditadura de novo, a gente acaba em tortura, em censura, e eu acho que não é essa a proposta da arte, não é essa a proposta da literatura, é a gente se entender e aí a gente partir para participação ativa na nossa comunidade, né? A gente reconhece a nossa comunidade, a partir disso, como que eu interfiro nessa comunidade, entendendo ela, respeitando a história dela, e aí construindo a minha. Muito louco, gente. Essa live tá pesada demais, vai ser difícil carregar, porque foi tanta referência, minha gente.
Foi tantas Adorei. indicações, foi tanta conversa. Eu já estou saindo daqui já com vários projetos, assim. O projeto 1, montaram, nananã. Projeto 2, rádio novela com a Raquel. Aí, da rádio novela, já estou pensando em duas, né? Porque você já montou duas aqui, né? A da Domitila e a da Dona Diva. Sim, sim. Já pronto. Eu tenho esses projetos escritos mesmo, assim, porque eu acredito, né? Acontece que, infelizmente, né, os projetos pessoais nem sempre podem ser prioridade quando a gente precisa sobreviver. Né? E aí eu acredito, eu tenho um montão de se deixar, né, falar todos os projetos que eu tenho, mas esse é um deles, porque eu acredito que nós precisamos sempre trazer a voz das mulheres, né? A experiência das mulheres, as experiências de organização popular, a inteligência do povo, na maneira de fazer, né, a sua beleza, a sua arte, a sua expressão, para desmontar um pouco aquilo, né, de que as mulheres são, sei lá, superficiais, né, e que o povo é burro e tosco. Essa é a imagem que se tem, né? É que é sempre aquele mais burguesinho, não, né? Que manja tudo de todos os apps, é que vão saber fazer de tudo, né? Não, sinto muito, amor, não é isso não. Não é isso não, tá? Fica a dica, não é isso não. Mas, Raquel, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de ter participado do seu curso de uma forma muito generosa. Isso. Então, só para falar, né? O curso são 3 sábados, né? E ele é certificado pela Biblioteca Paulo Freire, que é uma parceria nossa, né? Com a Biblioteca Paulo Freire, para fortalecer a biblioteca mesmo, essa é a intenção, né? E a ideia, então, é que quem faça o curso tenha a experiência um pouco desse olhar dos referenciais, ver outras experiências, que é um pouco isso que a gente está falando, conhecer, acontece, dá certo, né? E depois pensar nos seus projetos. Então, o último dia é grupos e as pessoas tentando pensar seus próprios projetos. Muito legal mesmo. Então, eu indico. Pelo espaço, viu? Para poder compartilhar isso. Eu indico, não só, é isso, assim, o curso, ele não é uma matéria só, porque eu tenho certeza que você sai de lá com uma experiência muito, ele é um start, assim, sabe? Quando a gente vai assim, e aí você já vai usando. Nossa, olha que gozado, eu falei hoje isso no trabalho, eu estava elaborando um texto, e aí eu lembrei de uma das teorias que a gente trabalhou no curso, e eu ainda falei assim, vou falar para Raquel. Então, depois eu te mando no privado qual foi a minha experiência significativa de hoje, que eu acho que a gente vai abrindo portinhas, a gente guarda o conteúdo, e aí essas portinhas que se abrem são esses significados que a gente encontra no nosso dia a dia e que são muito importantes para o nosso crescimento, né, para o nosso amadurecimento. Raquel, muito obrigada, mana. Muito obrigada mesmo, mana. Eu nunca uso mana. Obrigada, Raquel, pela oportunidade. Senhora, né? Obrigada pela oportunidade de te ouvir. É sempre muito, muito produtivo, não no sentido mecânico, mas no sentido desses starts, desses contextos que você traz. Guarda para o Território Livre FM o projeto da Dona Diva, do trem, porque conversa com nós. Eu acho que é uma conversa que a gente pode ter, de verdade mesmo, assim. Não pós-pandemia, porque eu acho que existem processos criativos acontecendo agora, neste momento, e que a gente precisa valorizá-los. Claro, dar tempo ao tempo, mas permitir que formas criativas se manifestem nesses momentos. Que essas conexões que são feitas sejam valorizadas também. Porque senão, não vai existir. A Fernanda mandou assim, chama eu. A Fernanda Henrique. Vai ser legal. Então pronto, mano, você já tem 4 mulheres. 4 mulheres, viu? Para fazer esse projeto da Dona Diva, que eu acho que seria muito bacana mesmo, assim. Ou talvez a gente estudar uma mulher de Ribeirão, da gente procurar uma mulher de Ribeirão, enfim, mas eu acho que falar do ABC é uma proposta, porque a gente fala muito do ABC, mas no sentido operário e masculino.
conhecer a história da mulher operária e resistente da cidade vai ser legal. A gente fez, o Agrupar fez uma ação há uns 2 anos atrás, dentro de um espaço público aqui de Ribeirão, como que a gente pode falar sobre essas pessoas que fizeram a nossa cidade que a gente não reconhece, né? Esses trabalhadores. Sim. Como que a gente consegue colocar esses trabalhadores na ativa novamente, para que a partir dele a gente se reconheça na nossa cidade, né? Nossa cidade era o nome do texto, inclusive. Do Luiz Alberto de Abreu. A gente montou ali no Centro Histórico a convite, e aí a gente fez uma de bate pronto, assim, e foi uma experiência, pelo menos para mim, muito, muito valorosa. Contar a história dos trabalhadores de Ribeirão Pires, né? Dessa cidade. Bom, enfim, Legal. Gente, quem quiser... Dani, deixa eu fazer mais um apelo, né? Porque nós estamos com uma pesquisa também aqui, querendo ouvir as mulheres da cidade, né? A gente está com uma pesquisa, e depois eu peço para a Dani até divulgar o link, né? Mas nós precisamos alavancar, eu dei uma parada porque eu precisava mesmo, né? Mas nós vamos retomar, porque nós queremos ouvir 1000 mulheres de Ribeirão Pires para falar dos seus desabafos, né? Então, isso tudo já está sendo muito rico. Cada mulher que responde se abre, né, para nós, e a gente quer conhecer, então, aí a voz, né, de 1000 mulheres a partir de uma pesquisa participativa online, e eu gostaria que todo mundo se engajasse no sentido de a gente chegar nessas 1000, nós não chegamos nem a 200, mas eu acredito, sim, acredito mesmo, que a gente vai conseguir ouvir 1000 mulheres em Ribeirão. Então, se você quer saber mais sobre o projeto da pesquisa 1000 Mulheres em Ribeirão Pires, procure aí nas redes sociais a pré-candidatura da Coletiva de Mulheres de Ribeirão Pires. Lá você consegue encontrar o link da pesquisa, ou então chama lá no privado, que a gente encaminha para você o formulário e como que vai acontecer essa pesquisa e qual a importância da gente ouvir 1000 mulheres em Ribeirão Pires. Essa é a meta, e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta para que a gente possa ser ouvida efetivamente. Sim. Salve Dilma, né? Mas é isso mesmo, a gente quer ouvir 1000 mulheres. Então, se você quer saber mais sobre esse projeto de 1000 mulheres, cola na Coletiva de Mulheres de Ribeirão Pires, que lá você vai ter um pouquinho do trabalho da Raquel lá estampadinho no nosso processo de aprendizagem política também. Vamos encerrar? Então, Raquel, muito obrigada. Vamos, eu poderia agradeço. Ficar mais 1h53 conversando e falando obrigado. Destrinchando a sua livraria aí na sua casa. Sim. Acho que seria muito legal. Fica o convite sempre para a próxima. Vamos conversar sobre a Dona Diva, que eu acho que é importante. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de te ouvir. Agradecer o Thiago também. Ele me mandou uma mensagem, disse que a internet está oscilando muito, mas a participação dele foi muito significativa. Obrigada mesmo. Você que quer conhecer um pouquinho da Biblioteca Comunitária Paulo Freire, procure também nas redes sociais que você encontra. E é isso. E meu curso fica no site www.raquelquintino.com.br/participativo. É isso. Qualquer coisa, chama a Raquel lá nas redes sociais também. Chama nós. Chama a gente nas redes sociais, que a gente passa lindamente o contato da Raquel. Que é uma experiência que precisa ser vivida. Eve, suas considerações finais, novinha. Minhas considerações finais obrigado, Raquel, obrigado ao nosso convidado, Thiago. Eu amo quando eu saio com anotações de livros de uma conversa. Acho que é muito louco. Eu costumo dizer que os livros, eles me dão palavras, aquilo que eu não sei dizer. Eu ouvi isso de alguma pessoa muito importante para mim, não lembro quem, mas é uma frase que fica muito para mim. Obrigada aos meus professores que me ensinaram que a biblioteca é o nosso abrigo.
E que hoje a minha irmã de 1 ano e alguns meses pega qualquer papelzinho e sai lendo dentro de casa, sabe? Acho que é isso. Legal. Acho que o Clube do Livro é muito mais do que um encontro de pessoas, né? Um encontro de pensamentos, enfim. É isso, muito obrigada, gente. É isso, Território Livre FM. Vamos escrever um livro aí, gente. A nossa história começa a partir da nossa primeira palavra. Então, vamos escolher as palavras aí do seu dia a dia, como você se comunica, como você faz parte de uma comunidade. E aí, você já deu uma saidinha aí na rua com a sua máscara, por favor? Deu uma saidinha aí na rua? Sabe quem é o seu bairro? Quem é o personagem do seu bairro? Aí na sua comunidade. Escreva um livro, escreva uma frase, manda aí para o Território Livre, sei lá. Vamos conhecer esses personagens das nossas comunidades. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa história e construir a nossa história. É isso, galera. O Território Livre FM fica por aqui, mas quinta-feira a gente tem mais programa, tem mais conteúdo, tem mais interesse coletivo em jogo. E aí, já compartilha essa live, compartilha para aquele cara ou aquela mina que você acha que tem a ver com algum conteúdo que a gente falou, compartilha lá, compartilha, curte, vai lá no Twitter, @FMTerritório, vai lá no Instagram, territóriolivre.fm e segue nós, que nós segue firme, certo? Muito obrigada a todas, todas e todos. Até semana que vem.